Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia aqui, meu nome é Oliveira do canal Papo Reto e hoje eu vim conversar com você mais uma vez sobre um assunto muito polêmico que está pegando muito brasileiro de surpresa aqui em Portugal. Tem gente que ainda está sofrendo nesse processo e eu vim aqui tirar todos os mitos para que você possa entender e para que você possa apresentar seus argumentos no IMT com mais propriedade, com mais conhecimento, para que você possa tentar resolver seu problema, ok? Então eu vim explicar para você o seguinte: por que Portugal, tecnicamente falando, não reconhece a sua categoria C aqui por equivalência, né? É aquele caso da pessoa que tirou a categoria B no Brasil, né? Depois ele passou direto para a categoria D e posteriormente ele tirou a categoria E. Chega aqui em Portugal, ele quer fazer a conversão da sua carta de condução, quer trabalhar no setor de transporte com carreta, então ele precisa que Portugal converta a sua carteira de habilitação para a carta de condução portuguesa o mais completa possível para ele poder entrar nesse mercado de trabalho. Bacana até aí. A questão aqui é o seguinte, Portugal não está, né, com algumas exceções, fornecendo a categoria C para os brasileiros que estão vindo para cá nessa condição, pulou da B para D, tá? E a pessoa precisa da categoria C aqui, porque aqui em Portugal, aqui na Europa, a categoria E é um complemento, não é uma categoria, tá? Então, por exemplo, você quer dirigir um carro com carretinha no Brasil, você não precisa ter a categoria E. Basta você ter a categoria B e a sua carretinha ter menos, transportar um PBT inferior a 3.500 kg. Beleza, você já pode conduzir essa carretinha no Brasil sem nenhum problema. Bacana. Agora é o seguinte, aqui em Portugal é diferente. Aqui em Portugal, se você tem um carro e você quer colocar uma carretinha, independente do peso que você vai levar nessa carretinha ou a capacidade de carga dessa carretinha, você precisa ter a categoria E. Então você vai ter a categoria B mais E. Interessante, né? São legislações diferentes. Legal. Então você vem aqui para Portugal para converter a sua carta, Portugal não te dá a categoria C. Você fala, pô, mas por quê? Eu sou habilitado em todas as categorias do Brasil e existe um acordo bilateral entre Brasil e Portugal para que seja reconhecida a minha carteira de habilitação. Legal. Eu vou explicar para você o porquê que Portugal não tem obrigação de te dar a categoria C aqui, tá? Vamos começar da seguinte forma para você entender como funciona o sistema. Você vai fazer aqui, você vai passar no consulado, você vai reconhecer a sua carteira de habilitação no consulado brasileiro, vai reunir outros documentos, vai apresentar no IMT, o IMT vai consultar o Brasil, ver se aquilo está certo. Se a sua carteira existe, qual a sua categoria, etc. Portugal vai lá e consulta quem? Denatran, para saber o que você tem realmente, o que você pode conduzir, como que está o teu prontuário. Aí chega a primeira questão. Vem cá. Por que eu sou do estado de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, e Portugal vem consultar o Denatran? Por que ele não consulta o Detran do meu estado? Vamos lá. Ao contrário do Brasil, Portugal ele tem um órgão que toma conta de toda a legislação de trânsito, das carteiras de condução, do documento dos veículos, do cartão tacógrafo, etc. Enfim, tudo aquilo que envolve trânsito, Portugal tem um órgão só que toma conta disso. E esse órgão chama IMT ou IMTT, né? E é ele que toma conta de tudo isso daí. Ao contrário do Brasil. O Brasil ele tem uma divisão muito grande, até pela dimensão que o Brasil é. O Brasil ele tem muitas divisões até chegar até o órgão que toma conta do seu prontuário. Então, resumidamente, eu vou falar de uma maneira bem popular para que você possa entender, ok? Aqui é um órgão só. No Brasil nós temos assim, hierarquicamente falando, nós temos o Denatran, nós temos o Contran, aí nós temos o Detran e nós temos a Ciretran, tá? O Detran, Departamento Nacional de Trânsito, bacana. Contran, Conselho Nacional de Trânsito. Do Conselho Nacional de Trânsito é que parte todas as alterações, ele que vai legislar o que está valendo, o que não está valendo, a faixa refletiva do caminhão, o kit primeiros socorros que vai no carro, põe extintor, tira extintor, e enfim, essa coisa toda que a gente sabe que é do Brasil, e o Contran tem um dedo muito importante nessa confusão que está tendo aqui em Portugal. Depois nós temos o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, cada estado tem o seu, e depois nós temos a Ciretran, tá? Que é aquela fração do Detran que está no município onde você mora, que é onde está o seu prontuário. O que acontece é o seguinte,
para que você possa entender. O seu prontuário, quando chega lá no Denatran, ele é alimentado inicialmente pela Ciretran. A Ciretran ela vai pegar os seus dados, olha, o fulano de tal aqui foi aprovado em tal categoria, e vai jogar esse arquivo digital e coloca para o Detran. Tá? O Detran ele vai alimentar o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito, do Denatran, e lá vai estar toda a concentração do seu prontuário. Partindo da Ciretran, chega lá no Denatran. Isso é, o que está na Ciretran é o que está no Denatran, ok? Beleza. Então Portugal, olhando aos olhos dele, ele vai consultar quem? O órgão maior. Vai consultar o Denatran. Por quê? Porque aconteça o que aconteceu no seu prontuário a nível de Brasil, o resumo de tudo tá lá no Denatran. Bacana até aí? Legal. O que acontece? Brasil e Portugal têm um acordo bilateral, não só Brasil e Portugal, mas é um acordo bilateral entre os países da língua portuguesa, em que você pode fazer a conversão da sua carta de condução. Só que aí aparece um grande equívoco, tá? Realmente você pode fazer a conversão total da sua carta de condução, só que nesse acordo bilateral existe um parente muito grande que tem que ser analisado, beleza? Qual que é o parente muito grande? É o seguinte, essa conversão da carta de condução depende do quê? Todo condutor, é assim que diz o acordo, todo condutor submetido a exame prático e teórico, certo? Pode ter a sua carteira convertida dentro dos países do acordo bilateral da língua portuguesa. Beleza, show de bola. E eu venho fazer para você a primeira pergunta. Portugal não te deu a categoria C porque você pulou da B para D. Vem a primeira pergunta já para a gente matar em relação ao acordo bilateral. Você fez o exame prático e teórico da categoria C? Não, você não fez. Então o acordo bilateral já não serve para você nesse quesito, tá? Vamos para outra situação para que você possa entender. A legislação brasileira, ela é uma legislação muito extensa, muito extensa. Ela tem muitos pontos, todo ano sai um calhamaço de resoluções, todo ano sai um calhamaço de mudanças, e eu falo para você, aquilo que você aprende na autoescola e aquilo que você ouve falar dos seus amigos, a maioria das vezes não é o suficiente para você conhecer a legislação de trânsito. Eu digo para você o seguinte, dos quase 15 anos que eu passei trabalhando com trânsito no Brasil, trânsito direto, fiscalização, legislação, fazendo atualizações, fazendo cursos, eu falo para você que, na minha área, muitas pessoas acabam se especializando, porque a gama de documentação é tão grande, que é impossível eu falar para você que eu domino toda a legislação em todos os sentidos, em todos os setores. Então, o que acontece, olha só, muitas pessoas que trabalham com trânsito se especializam na área de transporte, outras se especializam na parte de documentação, outra na parte de licenças, outros se especializam em motociclistas, outro segurança de carros. Por quê? Para poder ter os especialistas e poder dar conta daquilo que está acontecendo, tá certo? Eu vou falar uma coisa para você agora aqui, que a maioria das pessoas que estão esperneando em Portugal em relação a essa carta de condução vai cair para trás, tá? Veja bem, você sabia que nem o próprio Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, nem o CONTRAN, nem o DETRAN reconhece que você é totalmente habilitado? Você sabia que a sua carteira de condução, quando você pula da categoria B para a categoria D, você tem uma equivalência da C, mas que você não pode exercer a categoria C na sua totalidade? A mesma coisa se você tem a categoria C e você pulou direto para E sem passar pela categoria D, você não fez exame prático da categoria D. Você sabia que você não pode trabalhar, que você não pode exercer tudo aquilo que a categoria D realmente tem disponível para você? E eu vou falar para você aqui, anota, pega um papel e caneta aí e você vai pesquisar para você ver o que eu estou falando. É o seguinte, tinha uma resolução no Brasil, que era a resolução 68/04, todas as vezes que eu falo de resolução, eu estou falando do Conselho Nacional de Trânsito. Lembra que eu falei? Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é aquele que vai legislar, é aquele que vai falar o que pode, o que não pode, o que está valendo, o que não está valendo. Tá certo? Então, a resolução 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito trazia tudo elencado em relação aos cursos de transporte de produto perigoso, de cargas indivisíveis e produtos de transporte escolar. Tudo referente aos cursos estava vindo nessa resolução. Só que começaram a haver alguns problemas que não estavam muito bem
discriminados, né, discriminados em relação ao que pode e o que não pode cada categoria, vem o Conselho Nacional de Trânsito para poder esclarecer o que estava acontecendo na Resolução 685 de 2017. Resolução 685/2017 do Conselho Nacional de Trânsito. Baixa essa resolução e dá uma lida que você vai entender o que eu estou querendo te dizer. O que diz o seguinte: essa resolução ela veio esclarecer quem pode fazer curso e quem não pode fazer certos cursos, tá bom? E olha como você não pode exercer a categoria C na sua totalidade e nem a categoria D na sua totalidade se você pulou elas e não fez o exame prático e teórico. Veja bem, essa resolução ela fala o seguinte: no artigo 2, a linha 1 dessa resolução, ela diz o seguinte, vou até ler aqui para poder falar palavra por palavra para que você possa compreender. A categoria D, para conduzir veículos de transporte de cargas, veja bem, você é habilitado na categoria D, você tem a C por equivalência, porque você pulou da B para a D. Vamos lá, presta atenção. Categoria D, para conduzir veículos de transporte de carga com peso bruto total excedendo a 3.500 kg, deverão comprovar que estão habilitados na categoria C para poder sim fazer o curso de transporte de cargas indivisíveis. E aí? Quer outro exemplo? Vamos lá para a linha de baixo, quando ele vai falar da categoria E, tá? Porque essa resolução ela veio especificamente falar de quem pulou de categoria, tá bom? Vamos lá então, você pulou da categoria C para a categoria E e você tem a D por equivalência. Olha o que o Conselho Nacional de Trânsito diz para você. Categoria E, transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, excluindo do motoristas, deverão comprovar que são devidamente habilitados através de exame prático e teórico na categoria D. O que isso quer dizer, Oliveira? Isso quer dizer o seguinte, meu amigo. Você tem a categoria C por equivalência, correto? Você pulou da B para D. E você quer fazer o curso de carga indivisíveis. Você procura o SESC Senat, você procura, enfim, esses órgãos aí que ministram esses cursos aí. E eles, quando eles olharem o seu prontuário, eles vão falar assim, amigão, você não pode. Você não pode fazer o curso de carga indivisíveis porque você não tem o exame da categoria C. Você vai descabelar, que nem o povo está descabelando em Portugal. O caso da categoria E, que você pulou da C para E e você tem a D por equivalência. Se você for tentar fazer o curso de transporte de passageiros, se você for tentar fazer o curso de transporte escolar, eles vão barrar você e vão pedir para que você busque o seu prontuário e comprove que você tem o exame prático e teórico da categoria D. Senão você não pode conduzir veículo de transporte de passageiro com pessoas dentro. É aí que vem a bagunça, né, de toda essa situação. Você é habilitado na categoria D e equivalente à categoria C. Você pode conduzir o caminhão? Pode conduzir o caminhão. Você não pode conduzir o caminhão carregado. É isso que diz a resolução. O outro lado da moeda, você pulou da C para E. Você pode dirigir ônibus? Pode. O Departamento Nacional de Trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito te autoriza a conduzir ônibus, desde que o ônibus esteja vazio. Por quê? Porque você não pode fazer o curso de transporte de produto, você não pode fazer o curso de transporte de passageiro e você não pode fazer o curso de transporte escolar, porque você não é devidamente habilitado através de exame prático na categoria D. Você entendeu? Então Portugal, quando ele vem buscar informação do Brasil sobre aquilo que pode e que não pode, o próprio Brasil acaba transmitindo a Portugal que você é habilitado, mas não é na sua totalidade. Você não pode gozar de uma categoria por equivalência na sua totalidade. Você tem a C por equivalência, mas não pode fazer curso na área para trabalhar com carga. Você tem a categoria D por equivalência, mas não pode fazer curso na área para você poder trabalhar com passageiro. Compreende? Então, como que Portugal, uma vez que o órgão de trânsito que é responsável pela sua carta de condução, o órgão que te habilitou, não confia em você a tarefa que você possa exercer atividade naquela categoria por equivalência na sua totalidade. E eu te pergunto, por que Portugal teria a obrigação, certo, de dar para você uma autonomia que nem o teu país te deu? Você está entendendo? Então você guarda bem aí na sua cabeça. A resolução 685 de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito. Essa é a martelada final do Brasil em relação a isso, tá bom? Só mais um pontinho para o pessoal já ficar ciente.
que muita gente não está sabendo. O consulado brasileiro em Portugal informou ao Itamaraty, tá? Vamos pensar direito. Consulado não legisla sobre o país onde ele está instalado. Então não exijam do consulado uma coisa que o consulado não pode fazer, ok? O consulado está lá para fazer uma intermediação entre o Brasil e Portugal, ok? Para isso que está lá o consulado. E o consulado fez isso. O consulado informou ao Itamaraty que estava havendo um problema em relação às cartas de condução aqui. O Itamaraty foi procurar o Ministério dos Transportes para poder obter uma resposta e saber aquilo que deveria ser feito, qual que era o parecer do Ministério dos Transportes em relação a isso. O Ministério do Transporte, por sua vez, fez uma publicação que está na internet ao alcance da consulta de todos e que diz o seguinte: Portugal tem total autonomia e Portugal tem total liberdade para aceitar aquilo que está dentro do acordo bilateral dos países da língua portuguesa. Então, resumidamente, meu amigo, o acordo bilateral diz que você pode converter a sua carta desde que você tenha sido submetido a exame teórico e a exame prático. Você fez o exame da categoria C, teórico e prático? Não. Você fez o exame teórico e prático da categoria D, quando você pulou da C para E? Não. Então é o primeiro ponto para eu falar para você que Portugal tem as suas razões. Ok? E nós viemos aqui no segundo ponto. Se o teu país, se o teu órgão de trânsito não reconhece na totalidade a sua capacidade de conduzir os veículos dentro das categorias que você pleiteia em Portugal, eu te pergunto, meu amigo, por que Portugal teria que aceitar uma coisa que nem o teu país aceita? Bacana? É triste, é ruim, mas essa é a verdade e essa é a finalidade do canal, beleza? Meu nome é Oliveira, esse é o canal Papo Reto. Curta, compartilha essa mensagem, porque essa mensagem ela é esclarecedora, não é desanimadora, ela é esclarecedora. E só deixando um ponto, isso não quer dizer que você não vai conseguir converter a sua carta em Portugal. Ainda está bagunçado. Eu só estou explicando para você que, se Portugal bater o pé e falar assim, não vamos dar a categoria C para os brasileiros que estão aqui convertendo, Portugal tem base legal para não fornecer para você a categoria que você está pedindo. Legal? Boa sorte a todos, tomara que todos consigam alcançar os seus objetivos e que vocês consigam realmente converter a sua carta de condução e que tudo corra bem para você, beleza? Mas aqui ficou o papo reto daquilo que é real. Um abraço a todos, curta e compartilha, um abraço.